Olá, o meu nome é Breno Douglas. Eu irei introduzi-los ao nosso trabalho. Ele trata do artigo que se chama Investigação sobre a interdisciplinaridade entre o ensino de biologia, a etnobotânica e a educação ambiental no ensino médio. Bom, esse artigo foi escrito em 2021 pela Adriana Santos Silveira, pelo Lucas Eduardo Nascimento Gomes e pelo Antônio Pereira Júnior, né? Bom, a Adriana ela é graduanda de Ciências Naturais, né, com habilitação em Biologia pela Universidade do Estado do Pará. O Lucas, ele tá com a graduação em andamento também, em Licenciatura Plena em Ciências Naturais, com habilitação em Ciências Biológicas também. O Antônio Pereira Júnior, ele já possui a graduação em Ciências Biológicas, ele também é especialista em Planejamento e Gestão Ambiental, ele possui também uma especialização em Planejamento e Gerenciamento de Água e possui um mestrado em Ciências Ambientais. Toda a sua formação foi feita pela Universidade do Estado do Pará. Vamos lá. Partindo assim dos estudos, né, das ciências em departamentos, né, que trata o nosso trabalho, né, ele gera um maior individualismo na formação de profissionais de educação. O que seria isso, esse individualismo? Pelo fato de ser um estudo em departamentos, em determinados conteúdos, isso faz com que os profissionais acabem tratando determinados conteúdos com isolamento, né? Isolando determinados conteúdos, o que faz com que não exista uma inter-relação entre os conteúdos para os estudantes, que acabam não complementando esses seus estudos, fazendo com que as disciplinas tratadas não se complementem, onde, né, partindo do princípio onde uma completa a outra, uma complementa a outra, isso acaba causando um estudo fracionado, um aprendizado fracionado aos estudantes. Para o entendimento desse conceito de interdisciplinaridade, é necessário primeiro compreender o conceito da palavra disciplina, né? Segundo Patrick Chartier, né? Segundo ele mesmo, né? Algo constituído de uma certa quantidade de princípios norteadores, de hipóteses gerais, além dos conceitos inerentes ao campo de estudo. E tudo isso permite a construção do fenômeno. Partindo de uma interpretação, essa construção do fenômeno seria a aprendizagem, né? O conceito da construção da aprendizagem, o conteúdo de certa quantidade de princípios norteadores, ou seja, aquela coisa que eu falei anteriormente, onde um complementa o outro, seriam esses princípios norteadores. Assim, associando, né, a biologia e a etnobotânica com a educação ambiental, utilizando, claro, os parâmetros curriculares nacionais, articulando também com a educação básica, nós temos aquele entendimento que, assim, inserir a educação ambiental no estudo da biologia é extremamente benéfico, traz muitas vantagens ao estudante, sendo, né, tendo como interpretação que pelo fato da educação ambiental ser uma área muito ampla, estudando desde conceitos filosóficos, contextos sociais, a desastres ambientais, entendemos que é extremamente vantajoso, já que isso complementa os estudos, isso complementa todo um conceito, toda a gama de conceitos para o estudante, faz com que ele consiga juntar um conteúdo a outro. Isso causa um melhor entendimento. Aquela aprendizagem fracionada passa a ser extremamente reduzida. Assim também como acrescentar a etnobotânica aos estudos da biologia em geral. Sendo assim, é extremamente importante essa interdisciplinaridade. Entendemos que ela é vantajosa para o estudo da biologia. Assim, entendemos que, como ocorre aquele estudo em departamentos, estudo da ciência em departamentos, como citei anteriormente, entendemos que a interdisciplinaridade ela vem para causar aquele aprendizado fracionado diminua bastante, o que é extremamente benéfico, não é? Oi, eu sou Ana Luísa e vamos entender a base desse artigo. A palavra interdisciplinar é muito presente em vários momentos do artigo.
E pensando nisso, é bom entender a sua real função, que é combinar componentes diferentes, estudos e maneiras distintas para se chegar a um resultado em comum entre os singulares conteúdos. Ou seja, quando estudamos botânica, não estamos apenas estudando plantas, mas também o seu ambiente ao redor, como por exemplo a ecologia, a sua estrutura, como em fisiologia vegetal, e a sua nutrição, como em bioquímica. Enfim, repare que essas matérias estão interligadas e isso dá seu nome referido. Mas, como está no artigo, não é apenas a transmissão do conhecimento, é um exercício de ensino e aprendizagem. E como base, o artigo cita os argumentos de Dulles e Borges, quando explicam que todas as disciplinas são importantes para que, conjuntamente e organizadamente, deem suporte para entender todo tipo de conteúdo que precisa conhecer. Ainda nesse entendimento, ao se tratar de ensino médio, o artigo coloca que, segundo Jean Leite, explica o famoso decorebas das salas brasileiras e aplica informações sobre a LDB, PNE e BNCC, que juntamente trabalham para contornar esse quadro. Cita que, por ser um conteúdo mutável, a biologia é complexa e necessita de inclusões, como, por exemplo, jogos, práticas dinâmicas, novas metodologias, e assim irá desenvolver a curiosidade e interpretação dos alunos. Tratando da etnobotânica, o entendimento atual sobre isso é que esse estudo, que não deixa de ser uma ciência, faz parte do conhecimento popular. Eu estou falando das tradições anteriores aos estudos científicos das plantas. Então, mesmo que seja muitas vezes uma ferramenta utilizada para a agricultura local, esse estudo foi e é bem aproveitado. Já foi uma área nebulosa e até mesmo colocada para escanteio, sendo taxada como estudo não significante para o desenvolvimento da humanidade. Mas pensa bem, o que seria de você nos dias de gripe sem um chá da sua avó de limão, alho e mel? Talvez por causa desses costumes que fazem sentido. O norte-americano J.W. tem escrito em Os Propósitos da Etnobotânica informações que mudaram essa relação da ciência e do conhecimento popular. Faz sentido mesmo, né? Porque nos anos 70, a OMS já estimava que 70% da população fazia uso das plantas medicinais para tratamentos básicos. Mas ainda assim, o Brasil foi entrar na onda em 1989, porque até então não tínhamos legalidade, por assim dizer, para usar as plantas de modo fitoterapêutico. A respeito da educação ambiental, o artigo menciona as leis do PNMA e da própria Constituição, além de tratar o tema com a seriedade que precisa e menciona Garrido e Meirelles e os valores essenciais em relação à natureza e o homem, sobre ética e questões ambientais severas. A metodologia aplicada pelos autores, de acordo com o artigo, foi o método IBE, com um complemento de pesquisa descritiva e quantitativa, como por exemplo esse primeiro quadro, que trata-se de associação de métodos e pesquisa. E esse segundo, como vemos aqui, trata-se de etapas para a construção de argumentação acadêmica, que podemos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos os objetivos, as aplicações. Ele passou por 8 etapas. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano. Eu vou estar dando continuidade aí ao nosso trabalho. Eu vou estar apresentando para vocês um pouco dos resultados e discussão. Então, o primeiro deles é a seleção dos periódicos, né? No caso, os dados que foram ali obtidos, né? Indicando ali os periódicos envolvidos com os 3 temas da pesquisa, no caso a biologia, a etnobotânica e a educação ambiental, né, que foi publicada ali no período de 2011 e 2020, né. E aí foram identificados ao todo, foram selecionados, né, 42 periódicos, né, onde sendo que na plataforma GS nós tivemos uma porcentagem de 26,2%, na plataforma da Cielo tivemos 35,7%, e em relação ao Qualis, que foi identificado o Qualis A, 23,8%, bem inferior, né, ao Qualis B, que tivemos uma porcentagem ao todo de 76,9%.
2.2. E aí também vale ressaltar que foram identificados em um maior número, no caso, portal de periódico CAPES, né, com Qualis A e Qualis B, o que eleva ali a quantidade das literaturas sujeitos à seleção, e aí no total sendo 42. Então, dando continuidade ao nosso estudo, né, como foi selecionado, como foi acordado no artigo, né, foram selecionadas 2 línguas como prioritária para a escolha dos artigos, no caso a língua portuguesa e a língua inglesa. E durante esse período, de 2011 a 2020, foi verificada uma predominância total entre os artigos, total não, mas quase que total entre os artigos de língua portuguesa em relação à língua inglesa, né? Como 2014 e 2015, praticamente todos os artigos selecionados foram da língua inglesa. O que não ocorreu em 2017, que foi o único ano que a língua inglesa foi superior à quantidade de artigos em relação à língua portuguesa. E agora a gente vai falar um pouco sobre a formação dos descritores associados, né? E no caso, para essa formação, os dados gerados, eles foram feitos a partir da criação de uma nuvem, né? Uma nuvem de palavras. E essa nuvem, no caso, indicará a presença de biologia e mais 9, no caso, mais 9 palavras. Dentre essas 9, tem uma atenção, né, mais especial no caso para etnobotânica e educação ambiental. No caso, são os vocábulos que foram envolvidos durante o tema, durante a pesquisa, né? E aí, para quantificar a frequência, né, no caso F, e a ordem R, que no caso foram definidas pela lei de Zipf, a análise dos dados indicou que nas 3 seções dos 189 artigos pré-selecionados, com especial atenção ao resumo, 2 delas, no caso a plantas medicinais e o reino plantar, apresentaram menor frequência, e por isso elas foram colocadas na primeira ordem. E aqui a gente está vendo a tabela, né, a nossa primeira tabela. No caso, são as 10 palavras que foram selecionadas. O F, ele vai significar a frequência de ocorrência da palavra, ok? O R, no caso, é a ordem. E o C, que no caso é o produto de R e F. E aí nós temos plantas medicinais, reino plantar, ecologia, ensino médio, botânica, educandos, biologia, ciências, educação ambiental e botânica, né? E aí foi verificado também que nos termos com maior e menor frequência, identificados no resumo, foram em ordem, né? No caso, botânica, 36, plantas medicinais e reino plantar 1, respectivamente, né? E aí, após a aplicação da nuvem de palavras e identificação quanto à frequência dela, fez a associação dos descritores, né? Obteve-se um número ali significativo, que aí é o nosso segundo quadro. Os 10 descritores associados e utilizados para a seleção final de leitura. No caso, a gente utilizou, né, associou as palavras uma na outra, que aí foi etnobotânica 2.1, né, etnobotânica e educação ambiental, 2.2 etnobotânica e educação ambiental ou biologia, e assim respectivamente, como podemos observar na tabela 2. Tá, ok? E aí o total de associações efetuadas a partir das palavras das nuvens, né, foram 10, né, a partir dos descritores de maior frequência, permitiu uma formação do grupo de palavras. E aí, em consequência disso, uma ampliação na seleção de literaturas cujo tema envolvidos com essa investigação, né? A partir dessa associação, a gente pôde utilizar tivemos um maior número de buscas, né? E aí, quanto à distribuição dos escritores nas 3 seções investigadas, os dados obtidos e analisados nas 3 seções investigadas indicaram que a associação 2.2 foi a que teve mais, né? Foi a florífera, no caso, teve mais seções analisadas, que no caso é a etnobotânica, ou educação ambiental, ou biologia, né? E quando se comparar as seções de título, né, e resumo. E aí, como a gente pode observar aqui na tabela 3, os escritores associados, que teve a 2.2 foi a que teve maior ocorrência. Então, logo após essa contagem, foi verificado que 3 pares de escritores não foram identificados nas 3 seções investigadas. Então, 3 grupos não tiveram nenhum índice.
E aí, na análise entre as duas pesquisas, a partir da revisão bibliográfica, foi concluído que os valores obtidos, a diferença entre os dados encontrados deve ser a quantidade de literaturas verificadas isoladamente, o que interfere diretamente ali na quantidade de escritores criados e aplicados. Então, a aplicação de escritores associados em seções pré-definidas contribui para uma melhor seleção de literatura e eleva ali a chance de maior êxito. Então, quanto a gente conseguir fazer maior essa descrição, melhor vai ser para a gente, na nossa pesquisa, a gente vai ter um número maior de artigos. Ela vai ter uma gama maior ali para a gente poder pesquisar a partir dessa associação de palavras. Então, fazendo toda essa aplicação de recurso, de dado, procurando dados, foram selecionados 17 periódicos, onde dentro desses 17 periódicos, em relação às seleções, no caso, quando a gente vai estar fazendo essas frequências de ocorrência das palavras, no caso dos descritores associados, foram pré-selecionados 189 artigos. E desses 189 artigos, dentro desses 17 periódicos, 45 artigos eles preenchiam os requisitos, sendo que os descritores associados 2.2, 2.4 e 2.9, eles apareceram na maioria dos artigos científicos analisados para a pesquisa. Agora vamos expor alguns descritos literários que sustentam a argumentação do artigo que estamos discutindo. Essas são análises de aplicações dos descritos associados na literatura selecionada. Aqui vamos estar expondo dois descritos desse artigo, que é o 2.2 e o 2.7. Começando com 2.2, que é etnobotânica ou educação ambiental ou biologia, cuja o descritor trata de educação ambiental como maneira de intervir no processo de desertificação da caatinga por causa da retirada da vegetação nativa. Nesse descritor se mostrou eficiente, mostrando um cenário de exploração da flora. Esse é um tipo de descritor que tem trabalhos acadêmicos que podem ser utilizados em sala de aula. Agora, o descritor 2.7, que é etnobotânica e biologia. O conteúdo que se tem nesse descritor são artigos que tratam da importância de se contextualizar e valorizar o conhecimento popular a partir dos conhecimentos de etnobotânica no ensino médio. Foi comparado 45 artigos relacionados com esse descritor, onde se verificou uma carência da conexão de etnobotânica e biologia. Em comparação com outros descritores, conclui-se que são conexões que pouco têm sido trabalhadas no ensino, resultando em poucos trabalhos literários publicados. Agora vamos responder a pergunta que alguns colegas fizeram sobre o artigo que estamos discutindo aqui. A primeira pergunta é do colega Alec Wallace Souza de Amorim Gomes. Visto a evidência da carência quanto à aplicação da interdisciplinaridade dos assuntos no ambiente escolar e a forma como o EAD vem possibilitando novas estratégias e técnicas de aprendizado, visando formar um melhor profissional e cidadão, a interdisciplinaridade no ensino de biologia com a educação ambiental e a etnobotânica poderia ser melhor aplicada e trabalhada de forma viável a partir do sistema tradicional de ensino, ou seria necessário ser trabalhada de algum tipo de ambiente híbrido, à distância de educação. Bom,
Respondendo essa pergunta do colega Alec, tanto à distância presencial ou até mesmo na modalidade de ensino híbrido, é possível trabalhar interdisciplinaridade em que conecta essas modalidades de educação ambiental, biologia, etnobotânica. Por exemplo, pedir para um determinado aluno plantar uma semente, isso pode ser feito até mesmo à distância, que é uma atividade que é praticada milenarmente pelo ser humano. Já vai criar, possivelmente, conexões com o ensino de biologia e educação ambiental. Isso é possível. Na biologia, você pode trabalhar conteúdo de botânica, em que você pode pedir para o aluno acompanhar o processo de germinação e crescimento daquela planta, por exemplo. Na educação ambiental, pode ensinar os seus alunos a alternativas saudáveis de plantio em que não se utilizem agrotóxicos e a prática saudável que é os orgânicos. Lembrando que isso pode ser feito à distância, mas se for feito presencial, melhor ainda. Mas não impede de ser feito à distância ou na modalidade híbrida também. Agora, a pergunta da nossa colega Jennifer Barbosa, que pergunta o seguinte: a investigação sobre a interdisciplinaridade entre o ensino de biologia, a etnobotânica e a educação ambiental no ensino médio, de que forma vocês, como futuros professores, relacionam a etnobotânica dentro do contexto da biologia? Pois bem, vamos entender como funciona o aprendizado de etnobotânica. Já sabemos que o aluno já deva ter algum conhecimento anterior que foi transmitido por um pai ou até mesmo um avô. É bem mais provável que ele já tenha uma bagagem de conhecimento anterior que foi transmitido por esses antepassados. E isso de forma oral. Isso é cultural. Isso é uma característica da etnobotânica. Se já sabemos que o aluno tem esse conhecimento prévio, é possível aplicar algum conteúdo de biologia a partir daí. E quando fazemos isso, criamos uma ponte da ciência, da biologia, com o cultural, da etnobotânica. E essa ponte que é criada, isso é interdisciplinaridade, isso é a conexão. A interdisciplinaridade é a conexão. Pois bem, uma conexão entre essas duas modalidades de conhecimento. E o conhecimento prévio de um aluno pode ser trabalhado, por exemplo, quando sabemos que ele é de uma comunidade que trabalha artesanato a partir das fibras de buriti. É possível fazer com que o aluno fazer questões. As fibras do buriti têm essas propriedades que permitem fazer o artesanato. Aí que entra a biologia com os seus conhecimentos, expondo para o aluno que o buriti é feito de lignina e alguma proporção de celulose. Aí que está. A biologia se conectou com a etnobotânica, ou até mesmo quando o professor sabe que o aluno vem de uma cultura que faz sabão a partir de tingui. É uma fruta típica aqui do Cerrado, não é comestível, mas algumas pessoas utilizam para poder fazer sabão. É possível trabalhar biologia a partir disso, fazer um trabalho de bioquímica em que pode-se estudar como as partículas orgânicas se transformam em partículas de sabão e como as partículas de sabão afetam a gordura. E aí criar uma ponte para se estudar os compostos orgânicos e como eles se comportam. Ou então, outro fruto típico do Cerrado, como o jatobá, é possível verificar qual proporção que tem de determinada quantidade de amido para se trabalhar essas substâncias que estão no conteúdo de biologia. Portanto, com base no que foi apresentado ao longo do artigo sobre a investigação da interdisciplinaridade, o ensino de biologia, a etnobotânica e a educação ambiental no ensino médio, pode-se concluir que existem poucos trabalhos publicados,
Ou seja, existe uma escassez de literatura que conecta essas 3 áreas em específico. Assim, ainda existe muito a ser pesquisado para dar uma referência concreta sobre uma produção científica que direcione a interdisciplinaridade nessas 3 áreas, dando suporte o suficiente para direcionar trabalhos que visem assim diminuir problemas ambientais. As informações apresentadas nesse artigo podem oferecer direção para futuras investigações sobre a interdisciplinaridade aplicada à biologia com a educação ambiental e etnobotânica.